Olá, gente, boa tarde, né? Boa tarde. Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né? O significado dos milagres, né? O tópico 1, que é princípio dos milagres, e a Fernanda vai ler o princípio 29 para nós. Por favor, Fernanda. Princípio 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Legal, né? E aí, alguém quer fazer um comentário? Começar? Eu vou ler a primeira frase, se alguém quiser comentar, porque fica mais dinâmico para a gente aproveitar mais o nosso tempo. Milagres louvam a Deus através de ti. Essa frase aí eu gostaria que você explicasse, Sara. Milagres louvam a Deus através de ti. Tenho dúvida nela. Mas tem depois eu posso explicar, mas tem alguém que está pensando e talvez tenha havido alguma ideia? A Leila, por favor. Tá sem som, Leila. Eu vejo assim, milagres louvam a Deus através de ti. Porque o Criador, dentro de cada um de nós, né? Então, no que a gente está numa conexão, digamos assim, com Ele dentro de nós mesmos, né? Nós já somos essa perfeição, esse milagre da gente estar aqui. Nós estamos num corpo humano, mas o que habita dentro da gente é a divindade. Assim que eu percebo. Gratidão. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Leila, ela foi resumidinha, mas assim, eu vou complementar o que eu acho que eu entendi, porque eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. Né? É assim, é que a gente talvez tenha um conceito de louvor, né? Principalmente uma coisa bem de igreja, assim, né? Assim, só porque eu conheci essa palavra, entrei mais contato com ela com essa coisa de igreja, louvar a Deus, né? Mas eu penso aqui que eu vou colocar o meu significado de louvor. O louvor é cada vez que nós nos lembramos que, como a Leila disse, nós somos divinos e somos filhos do Cristo, do divino, do Criador, né? Ou seja, quando nós nos lembramos que somos um filho de Deus e usamos das ferramentas do milagre, nós estamos louvando a Deus. Sempre que Ele está em presença dentro de nós, ou seja, esse contato, né, como a Leila chegou a falar pititico, dentro de nós, estamos louvando a Deus, né? Então, assim, lógico que a gente pode fazer canções, escrever poemas, né, fazer muitas manifestações que muitas vezes são externas a Deus. Perfeito, eu não vejo nenhum problema nisso, porque isso também nos leva até a fonte. Mas nesse sentido aqui, louvar a Deus é quando nós estamos com Ele. É isso que eu entendo. Alguém quer fazer um comentário? Não? Posso continuar então? Aí ele fala assim, eles, no caso, eles aqui são os milagres, né? Porque milagres louvam a Deus, né? Então, eles, né? Os milagres louvam, honrando suas criações, afirmando que elas são perfeitas. Aí eu penso que a frase em si, ela já explica, né? A ideia, né? Aí ele fala assim, curam porque negam a identificação com o corpo, né? E afirmam a sua identificação com o Espírito. Penso que se a gente for olhar um pouquinho para trás do que a gente conversou, o que eu falei, a Leila falou, e um pouco as frases que a gente leu, né? Agora eu vou ler inteiro para a gente pegar o sentimento disso aí, ó. Ele fala assim, ó,
milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas, curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Ou seja, quando a gente se predispõe a ficar mais presente com Deus, né, com essa ideia, com essa sensação, estamos louvando também o nosso espírito. Por favor, Neirilene. Microfone. Isso me faz lembrar do trabalho daquele médico que trabalhou com o Ho'oponopono lá dentro da clínica, né? É o Dr. Len. Dr. Len, né? Sim. Então, o que é aquilo lá? É a manifestação do divino dele, né? O ser divino dele, que o que eles falaram lá, comentado que ele só lia o nome do paciente, né? Ele nem tinha um contato físico com o paciente. E o divino dele em conexão com o divino do outro, né? Procurando o divino do outro, né? E ele realizou o milagre, né? Que se deu da harmonia daquele pessoal lá, dos pacientes. Não seria um exemplo maravilhoso? Sim, eu penso que é um bom exemplo. Eu só vou dar uma explicação melhorzinha para ficar melhor entendível. Vai esclarecer mais, né? Aquilo que você está falando. Então, o Dr. Len, ele é o divulgador, né? Ele foi discípulo da Morna e que divulgou o Ho'oponopono, né? Então, ele era um psicólogo, ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico só com coisas bem difíceis e ele não atendia um paciente como um psicólogo comum, né? Ele sentava na sala, pegava a ficha do paciente, né, e só ia limpando tudo aquilo que ele ia sentindo, né, porque eu não sei, eu não sou psicóloga, mas eu penso que uma ficha de paciente clínico tem todo o histórico, desde as coisas ruins, medicação, coisas que ele faz, que ele não fez, todo histórico, às vezes é desde a criança até a hora ali, né, porque lá tinham assassinos, tinham pessoas perturbadas, ou seja, não eram pessoas comuns, né, eram pessoas que estavam no hospital psiquiátrico, né, ou seja, entre aspas, algo errado elas tinham feito. E aí ele curou, ele fechou, na verdade, ele limpou de tal maneira que tudo foi melhorando, né? Eu não vou continuar a história toda assim, né? Mas, ou seja, é isso aí, isso é louvar a Deus. Então, um exemplo dele é grande, né? Ou seja, num pequeno espaço, isso não precisa ser grande, porque qualquer um de nós, muitos de nós ainda trabalham num espaço, né? Às vezes lá de fora, vamos a uma empresa, vamos a uma loja, somos, né, comerciantes, né, temos nossa profissão, né, podemos fazer isso do jeito que ele fez, né, ou seja, é essa ideia, que a gente vai limpando, no caso, no Ho'oponopono fala limpar memórias, aqui nós falamos em perdoar, então nós vamos perdoar, no caso ele foi perdoando, é como botando ficar mais fácil para a gente usar o exemplo livre, ele foi perdoando cada palavra e cada coisa escrita naqueles prontuários. Então, sei lá, o paciente XY matou 5 pessoas, e aí descreve outras coisas sobre ele, né? Então, é como se ele estivesse vendo um filme. A ideia né, a leitura também é capaz de fazer com que a gente veja coisas, né? E ele foi limpando, e com aquilo ali ele fechou o hospital. É muito bom, isso é um exemplo excelente. E esse exemplo ele pode ser usado para qualquer coisa que nós temos na nossa vida. Né? Porque a nossa casa também pode ser um sanatório, né? O nosso trabalho também pode ser um sanatório. O exemplo psicológico de clínica psiquiátrica foi excelente. Eu acho que foi o divino botou ele lá, falou assim, se ele colocou os doidos, né? Então os doidos das outras que pensam que não são doidos, né? As pessoas, as famílias, né? A parte né, de relações, tudo, né? Que as pessoas pensam que elas não são doidas, não, elas são tudo doidas também. Eu tô fazendo assim um jogo meio pesado, mas é mais ou menos assim que a gente é. Né? Enquanto a gente tiver essa memória egóica, a gente não é são, né? Mas é muito bom, Neirilene. Eu não sei se você quer falar algum comentário. Não, não, mas é isso mesmo, sabe? Porque isso aí do milagre, isso é maravilhoso, né? Sim. Você conseguir
já é um entendimento do outro muito grande, né? Um entendimento de si e do outro, saber que nós somos todos interligados, né? E que nós somos capazes de levar harmonia para o outro, a saúde para o outro, através dessa conexão que nós temos, porque nós somos filhos do todo, né? Sim. E fazer milagres, né? E fazer milagres, como ele fez, e como você falou, a questão dentro do nosso lar, no trabalho, tudo são oportunidade de fazer milagres. Não, achei maravilhoso o que você falou. A gente tem que entender que nós somos mensageiros da paz no mundo. Uhum. E como é que a gente faz isso? Perdoando. O que vemos, o que sentimos, o que pensamos. É isso, né? Ou seja, olhar a mente certa, com a ajuda do Espírito Santo, né? Pega e nos direciona. E cada sensação, cada sentimento, a gente, né? Por isso que é contínuo, né? A gente só vai... E quanto mais nós vamos... Aí, agora, usando um termo mais científico, quanto mais nós fizermos isso como um hábito, maior a sinapse. Então, já chega uma hora que é natural. É ao contrário do pensar constantemente, ele não vai acontecer. A gente vai perdoar constantemente. O princípio, mais ou menos, igual. É o que o Joey fala, né? A partir do momento que você muda o seu estado mental, sua vibração, né? Mudou o estado mental, mudou a vibração. Como você falou, um trabalho contínuo, né? Às vezes eu erro, mas eu corrijo, aí os meus erros vão diminuindo, meus acertos vão aumentando, e vai tendo uma mudança energética e até a nível físico, né? Na sinapse, né? Sim. A nível realmente físico. E passa a ser normal, né? Não, aí passa a ser natural. Natural. Isso. É o que é a nossa essência, né? Isso, depois que eu vi aquele que a gente conversou aquele dia lá, agora tudo tem que ser natural. Natural. Isso mesmo, valeu. Tá bom? Bom, a Kátia, lê o 30 para nós, por favor. Sim. Por reconhecerem o Espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o Espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Muito bom. Esse milagre, ele é muito parecido, né? Quem está com o 23. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí rápida, talvez vocês tenham um insight aí. O 23 é assim, ó. Lembra, eu vou ler para vocês, fica mais fácil. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Vocês lembram dessa nossa conversa? Sim. Aí agora o 30, ó. Por reconhecerem o Espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o Espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Alguém quer falar? O que talvez possa ser diferente? A Kátia, por favor. Aqui eu entendi assim, né? Por eu reconhecer, né? O Espírito, que eu sou um ser, que é em mim, no corpo onde eu moro, há algo muito alto, né? E que esse algo, que é o Espírito, ajusta os níveis de percepção e mostra em alinhamento adequado, mostra, né? A pessoa passa a funcionar um pouco diferente, eu penso assim, sabe? Daí ele diz assim, isso coloca o Espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. É o que eu entendi que é como a Neirilene falou, o ser em mim trabalha com o ser no outro. Né? Mais alguém quer comentar? Então, ó,
por reconhecerem o espírito, né, ó, assim, ó, os milagres ajustam os níveis da percepção e mostram em alinhamento adequado. Isso a gente já conversou, lembra? Quando a gente está se dando conta, testemunhando a si mesmo e vendo uma situação em sua volta, né? Vamos dizer, uma situação em que você está um pouco irritado, né? Lembra que eu dei exemplo de alguém não telefonou, alguém não nos chamou, alguém não nos deu uma resposta, né? Eu dei esse exemplo, então vamos dizer que a gente está nessa situação. Quando a gente está se auto-observando, a gente percebe de uma forma adequada aquilo acontecendo. Então a gente vai ver que às vezes aquela irritaçãozinha tem a ver com a nossa prepotência, ou às vezes a nossa impaciência, né? Ou seja, a nossa angústia, ou seja, a gente pode dar nomes, mas é isso, né? Aí, por isso que ele fala assim, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado, ou seja, coloca as cartas da mesa. Aí ele fala assim, ó, isso coloca o milagre no centro, ou seja, por reconhecer o espírito, isso coloca o espírito no centro. Então, quando a gente reconhece o nosso espírito, né, como a Cátia chegou a pincelar lá, que ela foi e voltou, né, é isso. Então, a gente passa quando a gente começa a fazer isso, né, ser testemunha de si mesmo, nós criamos um alinhamento, né, lembra que é aquela ideia da cruz, né, a ligação do ser, né, no nosso espírito, ela fica como se fosse uma linha vertical, e as coisas da vida nesse nível, elas vão passando, né, como se fosse, né, passando. Então, esse espírito, né, ele vê as coisas, porque ele está olhando aquela linha, né, linear de tempo, passando na vida dele, alinhada, ou seja, e aí ele pode, então, com isso, se comunicar-se diretamente, ou seja, onde ele pode comunicar-se diretamente, né? Aí esse comunicar-se diretamente, eu acho que tem tanto, aí eu não sei o que tem mais para frente ali, né? Mas tem a ver, eu acho, com tanto da parte de dentro quanto da parte de fora, né? Ou seja, internamente, no sentido dele perceber essas ilusões e essas, né? E também quando a situação está materializada na sua frente do lado de fora, né? Porque é tudo junto, mas fica mais fácil a explicação, também comunicar-se diretamente, né? Se às vezes ele estiver tendo que falar com aquela pessoa com quem, por exemplo, ele estava irritado, né? Se ele for com essa irritação toda, quando atender o telefone ou for falar com a pessoa, vocês têm uma ideia do que vai acontecer, né? Então, comunicou-se diretamente com você mesmo, eu estou insano, usa uma ferramenta do perdão, aí procura a pessoa, né? Ou então vai até a pessoa. Ou seja, a conversa será outra. Haverá comunicação ali. Porque é o espírito. É um exemplozinho simples, mas é prático. A gente já sabe que quando a gente não está se auto-observando, né? Não está em presença, não está usando de nada para nos recordarmos de quem somos, não vai dar certo. Não haverá comunicação. A comunicação terá ruído, será ruim, será desnivelada, percepção equivocada. É isso. Alguém quer fazer mais um comentário? Não? Então, Leila, lê o 31 para nós, por favor. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Muito bonito esse, né? Alguém quer comentar? Eu vou ler a primeira frase. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Alguém quer fazer esse comentário sobre essa frase? Esse pedacinho?
que sentido ele está falando aqui de reverência, da palavra reverência? Grata. Antes de eu responder isso, alguém quer fazer um comentário sobre a frase? Milagres devem inspirar gratidão. A Nerilene, por favor, depois a Leila. Será se referência não é reverência naquele sentido de ficar, como é que se fala? Endeusando, ficar vendo a coisa como algo que não é natural, ficar, às vezes, até endeusando uma pessoa física, né? Que fez, que na verdade não foi a pessoa física que fez, foi a essência dela, né? Deus agindo nela, né? Mas nesse tem que ter mais gratidão ao divino da pessoa do que ficar, ou seja, bajulando, esse tipo de coisa, esses sentimentos que não são, que realmente não entende a essência do milagre, entendeu? Porque nós vemos, como uma colega, ela não está aqui hoje, né? O milagre meio barateado por aí, né? E vendido, né? Querendo glórias, palmas, esse tipo de coisa, assim, que é do ser humano ainda, do ego do ser humano. E não é por aí, né? Tem que ser visto como algo natural e a gratidão. Será que é isso? O que vocês acham do meu ponto de vista? Eu acho que é um ponto de vista bem interessante, mas eu acho que pode ter mais alguns. Leila, por favor. Assim, o que a Nerilene colocou é exatamente isso. O que eu sinto é que a reverência fica sendo assim, um pouco uma idolatria, né? Idolatrando algo externo ao que é, aquilo que é o Criador, onde a gente já tem que olhar e expressar essa gratidão de estar, né, presente. E o verdadeiro milagre, ele, como é que eu vou te dizer? É o inspirar essa gratidão de estar presente. Está em cada um de nós, em todos. Então, é ser grato da gente poder estar aqui reconhecendo, mas estamos aprendendo, né? Aprendendo que a gente ainda tem muita domesticação em questão de dualidade, de idolatria. Temos muito, que fomos condicionados. Mas a gratidão é aquilo que já está, já alcançou. A gente alcança porque é o Criador, é Ele, é esse alinhamento com Ele. Então, a gratidão de estar nesse alinhamento com Ele, nele, sendo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Neirilene? Microfone. Microfone, não sei se você está falando, mas... Tá. A Leila falou aquilo que a palavra X é o idolatrar, né? Sim. Mas aí me lembrou também aquela passagem do Cristo, você vê quando o ser ele é iluminado, ele não está atrás de idolatria, né? E lembra daquela passagem do Cristo, quando ele estava na multidão, uma mulher tocou ele, né? Aí a mulher ficou curada. Ela falou assim, mulher, a tua fé te curou. Ou seja, o alinhamento da mulher com o divino curou ela. O Cristo não foi falar, tá vendo? Ó, eu te curei, né? Você tem... Não tem nada disso, né? Então, quer dizer, o Cristo, ele vê, né? Ele exaltou ali o divino dela, né? Olha, você é capaz de se curar, a tua fé te curou, né? Então, é por aí, não tem nada de idolatria, quer dizer, um milagre, né? Por aí.
Só esse comentário que eu queria fazer. Muito bom esse aí, né? Que eu ia falar, que eu acho que nem vai precisar, né? Que tem essa ideia do milagre externo, né? Que vocês comentaram bastante, que é o espetáculo, como fala ali, né? Até acho que é o princípio 10, né? Depois, mas tem a ver com também, como você acabou de dar esse exemplo, da parte interna, né? E essa mulher pode ser muitas vezes a gente falando para a gente mesmo, e o nosso Cristo falar, não, é você que está se curando. Entende? Pega como uma simbologia inversa. Lembra que nós temos um Cristo interno, nós temos uma mente errada, né? E nós estamos tentando criar uma mente certa. Então, às vezes, estamos usando a mente certa, temos essa sensação de que algum milagre aconteceu. E aí, às vezes, né, o ego entra pelas portas dos fundos, né, a mente errada, e nos dá essa ideia de que algo externo, que Deus, né, no sentido assim, não, aí a ideia é quando o milagre acontece, a ligação com Deus, ela é una, e o que você deve sentir é a gratidão. Eu não sei explicar, mas isso é uma viradinha de chave de leve dentro de nós, mas ela entra muito nessa expressão que a Lady Irene disse, a gente encosta a mão em Deus, né? E aí de repente bate aquilo, né? Como a mulher, né? Daí o Cristo volta para nós e fala assim, não fui, você tem o poder de se curar. Não sei se eu estou conseguindo criar, porque como eu não conheço a Bíblia, não sei tudo que está lá dentro, mas a ideia é essa, né? Então é essa hora em que a gente se lembra, que daí vai ficar melhor ainda aqui, ó, que é a ideia aqui que ele fala assim, ó, as crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Daí ele vai assim, ó, deves agradecer a Deus pelo que realmente és. Né? Aí a gente entende mais ou menos essa ideia, né? Acho que, assim, né? Para a gente talvez entender a ideia, porque mais para frente, eu não sei se a gente já leu, tem um aspecto da reverência, né? Que também é outra palavra que a gente vai ter que ressignificar, né? Porque tem uma reverência real a Deus, né? A reverência no sentido de que da grandiosidade, né, da divindade, da criação, mas existem reverências que não são essa, né? E aí nessas horas a gente tem que ficar com os olhos e ouvidos bem abertos para não cair em tentação e se dar mal na comunicação. Tá bom? Então eu vou ler, ó. Os milagres devem inspirar gratidão, né? Então assim, não reverência. Por quê? Deves agradecer a Deus pelo que realmente és, né? Aí ele fala assim, as crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, ou seja, quando a gente usa do milagre, nós estamos honrando a nós mesmos e estamos honrando Deus ao mesmo tempo. Então, por isso que, né, honramos quem somos. Aí ele fala assim, ela pode estar oculta, né? Ou seja, essa sensação de santidade, mas ela nunca, falta de santidade, né, que seria essa ideia, né, que aqui ele fala, ela pode estar oculta no sentido, aqui, botando aqui dentro, né, que a gente não vê essa santidade, né, a gente não percebe ela, então ele fala assim, mas ela nunca está perdida. Deu para entender? Ou, bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Fernanda, desculpa, Fernanda, eu não vi a sua mão. Não, não é bem uma pergunta, é assim, eu acho que esse estudo é tão maravilhoso, né? Às vezes eu fico mais feliz de estar participando, porque eu já li esses tópicos todos aqui, esse primeiro, antes de chegar no 2, Revelações, Tempo e Milagre, e muitas coisas eu não entendo, não entendia. E eu como perguntei a primeira frase do tópico 21, do tópico 31, milagres devem inspirar gratidão, não reverencia, né? Eu fiquei assim, eu entendi, eu já tinha lido, tentado entender e não entendi.
E de repente eu entendi, porque vocês lendo, a gente consegue mais absorver aquilo que está ali. E as meninas deram uma explicação excelente, você também, e aí a gente consegue entender todo o parágrafo. Então era isso que eu queria falar. Gratidão. A ideia é assim, penso eu, como acho que já falei, se daqui a um ano a gente estudar de novo esses 50 princípios, né, vamos dizer que, né, nós estamos agora em agosto, de repente, agosto, ano que vem, a gente resolver fazer um tour de novo pelos 50 princípios, penso eu que será outra conversa, conforme o trabalho de cada um aqui, entende? Os exemplos serão outros, tudo será diferente, embora a frase seja a mesma. Isso tem a ver com a capacidade de percepção. Aí entra a ideia do alinhamento. Quanto mais alinhado com o nosso espírito, maior a compreensão sobre o que estamos vendo, ouvindo, falando, sentindo, percebendo. Tá bom? E aí, daí é isso. O 32. Kátia, lê o 32, por favor. Sim. 32, né? Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Legal. Eu vou ler a primeira frase, né? Que essa daqui ela é uma frase bem assim, né? Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Todo mundo foi para a escola, né? Aí lembra que tinha duas bolinhas quando a gente estudava na matemática, e aí uma bolinha ficava sobre a outra, e aquilo lá se chama o quê? Intercessão, né? Então, eu inspiro, como é que é? Todos os milagres que são realmente intercessões, assim na terra como nos céus, né? Então a gente, né? Vamos botar assim, porque vai ficar mais fácil, que eu não vou conseguir fazer um desenho. Intercessões. Vocês conseguiram entender agora? Alguém não entendeu? Intercessões, né? Assim, né? É isso. Aí ele fala assim, eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Conseguiram entender como é que funciona agora? Quem é que me explica essa parte aí? Dá um exemplo prático. Momento de insanidade, gente. Pensem, a gente tem muitos ainda. Como é que ele vai ter essa intercessão, vai acontecer, e aí eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Não deu ainda? Vamos lá. Nós acordamos de manhã cedo, né? E, sei lá, o relógio não despertou e a gente tinha um compromisso cedo para com alguém importante. Como é que acontece essa ideia agora? Como é que a gente usa o milagre aí? Como é que é? Como é que, se a gente não conhecesse a ideia de que nós não podemos fazer mais nada, já aconteceu, o relógio não despertou, o compromisso era tal hora e eu estou atrasado no mínimo a meia hora. Como é que a gente ia começar a fazer dentro da mente, ia começar a fazer assim, a mente errada ia balançar dentro do mundo da dualidade, para cá e para lá.
Nossa, esse despertador, deve ter sido alguém que desmarcou. Não sei o que, a pessoa vai não sei o que lá. Nossa, eu vou perder o emprego. Nossa, não sei o que, eu sou inútil, acontece comigo as desgraças da vida. Era um compromisso tão importante e eu vou chegar atrasado. E agora? Vamos botar assim, só isso aí. Porque pode ser tantos diálogos que as memórias são diversas, né? E aí o que acontece? Nós nos lembramos que somos filhos de Deus, né? Somos, como ele diz aqui, nessa ordem tu és perfeito. A gente se coloca em ordem, cria a intercessão, né? Ou seja, cria a ligação, assim na terra como nos céus, e essa intercessão, ou seja, esses milagres, né, que com a ferramenta, intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam o quê? Santas. Colocando-te além das leis físicas, ou seja, do seu despertador, do seu compromisso, né? Aí ele fala assim, eles te erguem para onde? Eles te erguem à esfera da ordem celestial. O que vai acontecer, gente? Paz de Deus. Né? Isso é um cenário bonito, né? A gente nem toda vez vai conseguir fazer isso, mas esse é o cenário da ordem celestial, não é isso que está escrito aqui? Peraí que eu... Né? Da ordem celestial, isso aí. Agora eu vou ler de novo e se alguém quiser fazer algum comentário, eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões, ou seja, eles, no caso, esses milagres, né? Ele está falando dos milagres, intercedem pela tua santidade. Porque quando a gente usa da ferramenta dos milagres, nós estamos usando, né? Deixando que ele interceda. No sentido assim, a gente se lembra de usar uma ferramenta de milagre. Então, ele está intercedendo e fazem com que tuas percepções sejam santas. Ou seja, você deixa de ficar insano. Aí ele fala assim, colocando-te além das leis físicas, porque a lei física é o mundo da forma, o mundo da loucura e da insanidade. Aí ele fala assim, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Né? Ordem celestial, o que é? É a paz de Deus, o reino dos céus aqui na terra. Né? Nessa ordem, o que acontece com você? Tu és perfeito. Deu para entender? Ou eu viajei muito, gente. Estou meio... Né? Alguém quer comentar essa frase? É que eu achei ela tão incrível, assim, eu dei uma viajada boa, mas é legal, né? Vai falar, Kátia? Por favor. Eu não sinto que você deu uma viajada boa, eu sinto que você foi mais profunda no assunto, né? Que é disso que, pelo menos, eu careço, né? Que venha esse ensinamento, assim, né? Para eu não ficar tirando conclusão. Né? Mas é muito interessante quando fala aqui, colocando-te além das leis físicas, né? Dá para entender dessa maneira que você falou, e conforme você disse, né? Daqui a um ano, a gente vai entender melhor essas leis físicas. Eu falei de um ano em função de uma coisa específica, mas eu penso que daqui a uma semana a gente pode entender melhor qualquer coisa. Né? Mas entendi o que você quis dizer. Entendeu, né? E por isso que nos erguem à esfera da ordem celestial, e nessa ordem tu és perfeito. Gente, eu vou dar uma ideia, é o seguinte... A gente tem que entender que o celestial nós temos também que ressignificar. A gente tem um celestial do lado de fora, com anjinhos barrocos, com carruagens angelicais, não que não possa ter essa visão do céu nesse sentido, né? De um lindo, de um maravilhoso. Mas a gente tem que tirar parte... Porque a gente coloca... A ideia não é que isso não possa ter aqui dentro. Esse céu, ele não está lá no céu, como a gente tem a mania de falar, né? A gente até leva o céu, né? Assim, não, o céu é aqui dentro.
da ordem celestial sua, porque se somos santos, estamos nos céus, somos perfeitos. É nessa sensação de nos admitirmos como um ser divino. Admitirmos, acho que essa é certa a palavra, né? Nos aceitarmos. Aceitar não é muito bom, mas, né, como não sei qual é o certo, ou seja, somos divinos. É essa a ideia. Conseguiu, assim, então, assim, não é porque eu demora um tempo, a gente tem muito essa, ainda vive, tudo vem, é dentro. Então, quando eu me uso disso, o que acontece? A intercessão, ela acontece e eu me volto para o meu céu interno, para dentro de mim, dentro dessa sensação de plenitude e de paz na eternidade, né? E aí sai do mundo das leis físicas, porque o mundo das leis físicas é o mundo do relógio, entende? É nessa ideia, a gente tem que ir devagar, chamando essas emoções para dentro, essas novas colocações, né? E ainda é isso que eu estou falando, ainda muito do mundo da forma, mas é mais ou menos ir um pouco acima de um céu que alguém falou quando a gente era uma idade X, que era o céu, né? Como falaram para nós como era o inferno, né? E não é nem esse céu nem esse inferno, é outra coisa, tá bom? Fernanda, lê para nós o 33. Você está sem microfone. Desculpa, vou repetir. 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim expiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão, das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Legal, né? Acho que esse aí vai complementar as nossas conversas anteriores aí, ó. Milagres te honram porque és amável. O que essa frase fala para vocês, assim, na ideia, né? Milagres te honram porque és amável. Porque és bom? Parte sim, mas porque és amável. O que a gente sempre fala? Quem é a primeira pessoa que a gente tem que amar? Nós. Então é isso. És amável com quem? Pode falar, Fernanda. Com nós, né, filha de Deus perfeitas. Isso, te reconhece como filho de Deus. Então, estás te amando. Por isso que os milagres, né, ele fala assim, te honram porque és amável. Consegue entender? É um movimento. Ou seja, se você não está sendo usando da ferramenta de perdão de forma real, o milagre não vai ser amável com você, porque ele não vai estar vendo você, ele não vai estar em linha de afinidade com você. Por isso que, às vezes, os milagres demoram a acontecer, porque para um milagre acontecer, né, por isso que acontece. A gente, às vezes, tem que bater na mesma tecla com relação a um assunto, com relação a um perdão, com relação a alguma mágoa, algum ressentimento, né, que a gente tem, porque às vezes alguns demoram um pouco, porque a gente ainda não está sendo amável, a gente ainda não está reconhecendo esses aspectos, porque ainda há uma mente errada, uma natureza negativa em nós ainda, com raiva e ressentimento de alguém que nos fez um mal que não devia ter nos feito. Né? Porque a gente primeiro sempre é do lado de fora, depois aí a gente começa, né, parte um pouco do lado de some um pouco, e aí a gente começa a julgar a si mesmo. Então essas duas coisas, né, elas têm que sumir para que daí a ser amável aconteça, e quando esse ser amável aconteça, ou seja, a gente realmente se rende, né, o milagre, ele acontece.
É mais ou menos isso. Alguém quer comentar isso? Senão eu continuo aqui, ó. Daí ele fala assim, ó. Eles dissipam ilusões a respeito de ti e percebem a luz em ti. Né? Ou seja, conforme a gente vai usando, então ele vai dissipando a ilusão. Então, vamos dizer assim que a gente estava trabalhando num... Né? A gente usa essa... Quer que a gente tem muita raiva mesmo, né? Mas numa raiva com alguém, né? Que a gente tem muita raiva há muito tempo, e a gente decidiu que vai terminar com aquilo. A gente já percebeu que aquilo faz mal, que aquilo é uma ilusão. O fato de ter percebido que é uma ilusão já é um milagre. Aí agora tem que todo dia que você vê o seu vizinho que você não gosta, dar aquele sorriso, bom dia! Né? Ele fala assim para você e você, né? Fazendo uma brincadeira, mas é muito assim. E aí todo dia você trabalha com milagre em cima daquilo ali. Né? Você trabalha com milagre em cima daquilo ali, porque o problema não é o vizinho, é você que tem alguma coisa com relação ao bom dia do seu vizinho. Né? Você acha ele cínico, ele não merece, na verdade ele é falso. Ou seja, a gente tem uma lista, a gente olha a pessoa, já descreve ela, nem te conhece direito, mas a gente muitas vezes faz isso. Né? Então aquilo ficou e aquilo agora tem que ser limpo, tem que ser perdoado. Aí ele fala assim, ó, eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Aí ele fala assim, o que acontece, né, que é a ideia da expiação, espiam, peraí gente, que tem uma pessoa que desce, espiam os teus erros, libertando-te do quê? Dos teus pesadelos. Imagina a hora em que um dia ele vai acordar de manhã e aquele vizinho der um bom dia e ele vai se sentir em paz. Acabou o pesadelo, gente. Isso é pesadelo. Né? A gente vive no pesadelo, por isso que a gente fala que a vida, de certa forma, é infernal, porque a ideia, né, quando a gente tem um pesadelo dormindo, a gente tem uma leve sensação de que a gente visitou o inferno, ou um lugar não muito bom que poderia ser descrito parecido com aquilo que a gente tem na mente, que é o inferno. Né? Então, pesadelo, né, fazendo uma analogia com o que eu estou querendo dizer, acabou. Entende? É essa ideia. Daí ele fala assim, por liberar a tua mente da prisão do quê? Daquilo que ele estava falando, das ilusões. Aí ele fala assim, o que ele acontece? Restauram a tua sanidade, gente. Né? Isso não é maravilhoso? Leila, por favor. Realmente é maravilhoso. É muito maravilhoso. Mas a prática mesmo do dia a dia exige da gente assim uma observação constante, porque nós estamos aqui, né, no humano, e tendo que rever esses pesadelos, né, para a gente poder se libertar. Então, de repente, esses pesadelos, há momentos que a gente tem que voltar para dentro da gente mesmo. Eu até faço essa pergunta a vocês, assim, porque às vezes eu tenho tido algumas experiências, como tantas pessoas têm, e eu busco ficar um pouco mais dentro de mim. Por quê? Para poder eu ter esse encontro, né, comigo mesmo, lá dentro do meu coração, para poder também estar, tanto me resguardar quanto resguardar o outro. Porque em qual frequência que eu vou estar no momento que eu estou vivendo um momento de pesadelo, né? E aí, de repente, vem uma pessoa próxima sorrindo que nem está sabendo nada do que está acontecendo, né? E aí eu vou fazer um movimento para agradar. Não vou estar sendo verdadeira comigo mesma. Então, eu sempre tenho, assim, um cuidado em relação a mim, de estar nessa percepção do que está acontecendo com as minhas emoções, para poder, então, quando eu observo aquilo dali, ter esse período de tempo que, para mim, é super necessário. Um espaço, vamos dizer assim, é como eu falei assim,
passinhos atrás para poder se rever, para poder soltar, liberar aquelas emoções que já vão sendo liberadas a partir do momento que a gente as percebe. Mas, ao mesmo tempo, acontece com pessoas que não precisam, já chegou e vai, mas isso é uma prática, né? Eu acho que, para mim, assim, para o que eu estou tendo de experiência e o que eu vou aprendendo aqui junto com vocês, eu estou tendo isso, assim, percepção para liberação dessas coisas que estão, assim, acontecendo, pesadelos, né? Então, assim, o cuidar primeiro de mim para que eu possa estar numa frequência boa comigo e não envolver as pessoas naquele pesadelo, né? Não sei se vocês compreendem. Eu acho que eu entendi. Na verdade, o que você disse é o princípio 33, né? Eu falei de uma forma assim, né? Como se tivesse um início, meio e fim. Mas entre o início, o meio e fim tem os percalços. Tem, como você disse, os pesadelos. Porque a gente é insano, gente. Então, é essa hora, quando a gente está num pesadelo, lembrar, eu sou insano. Aí lembrar que tem que ser amável, né? Lógico, né? Como a Leila disse, às vezes a gente está aquele dia a gente acordou insano. Então, a gente tem que ter uma presença, né? Uma atitude mais fincada dentro de si mesmo, porque a pessoa ela não precisa participar daquela nossa insanidade, né? Pelo que eu entendi o que você quis dizer, né? E isso é o início, né? Mas devagar, conforme a gente vai colocando uma certa ordem nisso, né? Nós vamos percebendo que muito dessa insanidade que tem muito a ver com a nossa própria personalidade, assim, né? Ou seja, ranços pessoais, né? Coisas, tiques, né, pessoais, assim, de alguns, cada um tem o seu. Tem uns que são mais assim, uns que são mais assim, né, mas tanto ser assim quanto ser assim, vai sempre para um princípio que vai para um extremo, né, o excesso de controle é controle nenhum, vamos dizer assim, para entender a ideia. E aí isso tudo está enrolado na nossa personalidade, e a gente tem que achar o caminho do meio no meio de tudo isso, né, e isso é o início. Aí tem o meio, quando aí essa insanidade, ela dá ela continua lá, mas a gente já se separou bastante dela. E o fim é quando realmente a gente chegará a esse momento em que ser amável consigo, ele é mais constante. E é essa a ideia, que é a meta, né? Se eu entendi o que você quis dizer, Leila, que eu acho que a gente falou mais ou menos a mesma coisa. Por favor, Nerilene, depois eu te chamo, Leila, se você quiser. Por favor, Nerilene. Realmente, o que a Leila falou se refere também ao que a Sara falou, que é um trabalho constante, né? Mas só o ato da gente já se perceber, né, que nós não estamos alinhados e que a nossa falta de alinhamento pode ferir o outro, né? Isso já é sinal que a gente já está começando a despertar, a se amar e preocupado já em amar o outro. Quando o Cristo fala assim, o meu jugo ele fala, a frase estava aqui na cabeça, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Às vezes a gente não entende a profundidade dessa, né? Mas por que, o que ele fala? Porque o que o Cristo fala? Ele não fala não é do amor? O amor a si, amar é o próximo como a si mesmo. Primeiro você ama a si mesmo, depois ama o próximo, né? Se você não conseguir amar a si mesmo, você não consegue amar o próximo. Então, a partir que nós nos chamamos amáveis, né? Como fala lá, amáveis, nós começamos, e se nós estamos amáveis, nós estamos alinhados, e as coisas começam a ficar mais fácil. Mas o trabalho está em colocar o espírito nesse estado de alinhamento, né?
Porque quando as pancadas vêm, né? Quando as coisas vêm, aí você dá uma balançada. Mas eu estava assistindo uma aula do Joy, né? Aí ele fala, mas é natural. Você está conseguindo, você faz. Aí você dá uma desviada ali, uma falta de atenção, né? Um emocional que desequilibra, mas você foi consciente daquilo. Porque o pior, sabe qual é o pior? É quando a gente fazia, a gente nem achava que estava errado, né? Não, tá tudo certo, eu tô certo. Mas quando você já consegue se observar, você já é seu observador e fala, realmente eu pisei na bola aqui, eu não poderia ter feito isso. Então isso já é um crescimento interior. Isso já é um passo, já é uma luz acendendo, já é um começar de um despertar, né? E esse trabalho ele vai continuando, e vai chegar um tempo, um momento, que realmente nós vamos chegar naquilo que o Cristo falou. Meu fardo é suave, né? Como é que é? A frasezinha, falei, agora eu escrevi. Eu não conheço. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. É isso, porque Kátia? Porque... Não é, Kátia? Está escrito que ele disse isso, né? Mas não é bem assim, não. Então, mas o que que o Cristo emana? Amor. O pensar amor, o agir amor, o ver amor, o sentir amor. Quando nós entrarmos nessa vibração, é que o Joy fala, né? Quando você vibrar tudo isso, nesse nível, pronto, acabou. Mas aí, Leila, é todos nós, né, que estamos nessa. Mas é importante que nós já estamos tomando consciência, já estamos sendo nosso observador. Valeu, gente, isso. Obrigada. Só complementando o que você disse, assim, só fazendo um checklist de que vocês falaram, né, do caso, realmente ao final da Neilene aqui, olha quanto sofrimento a gente já deixou de ter, gente. Sabendo essas chaves. Só de leve. A gente vive outra vida, gente. Só isso aí a gente já pode aqui, que nem fala aqui, ó. Milagres louvam a Deus através de ti, gente. Olha quantos milagres aconteceram. A gente vive outra vida. Não é a mesma. Nós, dentro do nível, né, aquela nível de percepção, nosso nível de percepção, lembra que tem a horizontal, né, que é nessa linha, essa linha do tempo, dessa linha linear, com certeza a gente está em outra, né? Não é a perfeita, porque ainda não nos sentimos ainda assim, mas é outra vida. E isso é o de agradecer diariamente, a cada momento. Né? Quando a gente lembrar, quando o ego resolver que quer reclamar alguma coisa, né, que está num pesadelinho lá, né? Aí você lembra, gente, isso é nada. Pelo pesadelo que eu vivi durante, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, cada um tem essa idade aí, né? Ou seja, antes de eu entender essa ideia, eu vivia no pesadelo. Os momentos de sanidade, que se dá para dizer que era sano, né? Eram pequenos. Porque era todo dia, a gente às vezes acordava já com uma insanidade, né? Porque a gente faz sempre o mesmo, a vida, o dia era sempre o mesmo. E as insanidades, os nossos pensamentos equivocados, eles podiam mudar algumas coisinhas, botavam, né, botavam uma roupa nova, tal, né? Mas dentro era a insanidade. Então é essa hora que eu penso, eu agradeço todo dia, gente. Pô, não é que eu ainda não tenha pesadelos, que eu ainda não seja insana, né? Mas não do jeito que era. Era louca da vida. E achava que estava certo, como a Adriana disse. Isso que é o mais... Aí a gente dá risada. Por favor, Fernanda. Uma experiência sobre isso que você está falando, que eu acho interessante sobre eu, né? Assim, porque o ano passado, cada ano, eu já estou diferente. Hoje eu tive uma certeza disso,
porque o ano passado a minha filha, todos os anos, os dias da mãe, dia do pai, eu passo no dia das mães, o meu ex-marido passa junto. E o ano passado eu não passei porque minha filha esqueceu de me chamar e eu fiquei bem brava. Esse ano ela ligou para mim hoje, toda delicada, coisa que jamais ela faria. Mãe, eu queria saber se você quer compartilhar do Dia dos Pais para mim organizar aqui como é que vai ser com o meu marido, com o papai e tudo mais. E brotou do fundo do meu coração, como se fosse um milagre mesmo. Eu disse, não, minha filha, eu não vou participar, eu estou bem, eu estou feliz. Você vai lá com seu pai, com seu marido, pai da sua filha e tudo mais, e eu estou muito bem, você não vai ficar aborrecida? Eu disse, não vou ficar aborrecida, de forma nenhuma. Eu vou passar o dia muito bem. Então, eu acho que isso aí tem o que vocês falaram agora, né? Da gente estar mudando, né? Cada vez está reconhecendo e cada vez vai a consciência melhorando, né? Tem muito ainda que melhorar, né? Com a minha idade, mas ainda estou conseguindo entrar nesse grupo e poder aprender, né? Então, eu estou muito feliz por isso. Hoje eu fiquei muito feliz por esse fato. É isso. Gratidão a vocês todos que me ajudam muito. Muito bom, Fernando. Primeira coisa, idade não existe. Quem tem idade é o corpo. Tá? Eu falo porque assim, nós não temos... o ser em si, ele é imortal. Ele é eterno, vive na eternidade. Porque daí a gente a gente se desliga um pouco do tempo, porque senão a gente, conforme a gente, né, quando tem aquela ideia, tem mais idade, vai morrer mais rápido, entende? Então isso não existe na sua linha do tempo e na linha de tempo de ninguém. Porque isso a gente fica mais no momento presente. É uma sugestão, né, que eu penso que ela é muito grandiosa. E outra coisa, isso que você deu o exemplo aí, eu acho que é mais ou menos aquela ideia de quando a gente aprende a dizer sim e dizer não, sem sofrimento. Porque às vezes, talvez você quisesse dizer muitos nãos no Dia dos Pais, né? E aí a sua mente perturbava você e você ia. Chegava lá, podia não ser bom, né? E talvez porque você não sabia se tinha que ir, não importa, eu estou só dando um exemplo. E aí você refletiu dentro de você mesmo, estava em paz, falou, não quero ir, não tenho nada para fazer lá. Que eles, né, entende? É essa ideia da gente aprender a dizer sim ou dizer não. Que você poderia ter dito sim, por exemplo, no mesmo ideia, mas você ia chegar lá e ia estar tudo bem. Consegue entender? É nessa ideia que eu quis dizer o exemplo. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre isso? Né? Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim expiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por libertar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Né? Eu acho assim, né? É bem isso que a gente falou, é a gratidão aqui. Entender essa frase, entenda o que eu quero dizer. A gente não está entendendo ela com a máxima plenitude, com toda a verdade do mundo, né? Com a nossa pequena capacidade de percepção aqui dentro da nossa mente certa, mas só o fato da gente já estar entendendo o que está escrito nessa frase significa dizer que estamos, de certa forma, com alguma sanidade aqui. É isso. Né? Então, por isso que eu falei, talvez... Quando a gente entende, se vê menos os graus de insanidade, né, forem diminuindo, né, se for botar tamanho, né, seria o entendimento e até a sensação interna é outra. Essa percepção, né, a Fernanda falou do Dia dos Pais, mas às vezes tem várias outras coisas, né, não só com ela, com qualquer um de nós aqui,
E eu, Sara, quando acabei de falar do telefone, eu senti muita gratidão. Foi muito engraçado. Veio uma gratidão muito grande dentro do meu coração, de eu estar sentindo aquilo, de eu estar bem, de não me incomodar de não ir, de ficar bem. Sim, sabe? Imagina, não sei quantos anos você está separada, mas olha quantos dias dos pais, né, você teve. Um por ano. Vários. Entendeu? Então, isso é o seu pesadelo o que aconteceu com ele, foi para a ordem celestial, né? Aqui, botando aqui, né? Ou seja, te tirou desse pesadelo, ó. Liberou-se das leis físicas, ou seja, todo dia, segundo domingo de agosto, acho que é isso, né? O dia do pai, né? Que é a lei física. Eles te erguem a esfera da ordem celestial. Ou seja, você rompeu com isso. Não é porque é dia dos pais, ou vai ser dia dos pais, que algo tem que ser daquele jeito, né? Ou seja, é como é. Você em paz. Né? Então, eu penso que é essa a ideia. De a gente ir ressignificando isso. Mas pensa nisso. A gente não é tão insano mais. Aí dá para acordar feliz de vez em quando. Né? É que assim, a gente carregava malas de sofrimento, gente. Ninguém aqui tem 20 anos, né? Todo mundo aqui no mínimo mais de 30. Né? Então são muitos anos carregando sofrimento. Desnecessário, ilusões, né? Tudo mais. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque nós já demos o nosso horário aqui. Só agradecer pelo estudo. Maravilhoso, muito rico. Deus te abençoe, Sara. Maravilhoso. Todas as minhas colegas, um abraço com carinho. Um abraço. Fernanda, Leila, Kátia. Todos também. Um abraço com carinho. Uma boa noite a Sara, a todos. Gratidão. Eu que agradeço. Tá bom? Então, vou parar de gravar. Um grande abraço. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau.